Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Carta aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10. Carta aos Efésios. Assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração, súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração com todos os santos. Feche os teus olhos mais uma vez. Convida o Espírito Santo para falar com você, dá abertura para ele. O Espírito Santo, ele não é um invasor, ele não entra se ele não for convidado, ele não age. E eu gostaria que você apresentasse as profundezas da sua mente, do seu espírito, do seu ser, o seu consciente, o seu inconsciente. Nós temos uma mente inconsciente. O que é isso? São coisas que nós sentimos e não sabemos que sentimos, pensamos e não sabemos que pensamos, são dores que doem e nós não temos noção clara delas e elas nos conduzem, sem que nós tenhamos percepção da sua ação. Abra a tua mente agora. Tem coisas a nosso respeito que são claras e latentes para nós, e tem coisas a nosso respeito que nós desconhecemos, mas o Espírito Santo conhece. E o diabo, sim, nós temos um adversário, e ele nos observa, e ele toma nota de tudo, porque ele quer nos derrotar nessa guerra. Então, diga para o Espírito Santo que ele pode entrar. Um dos símbolos do Espírito é o óleo, e ele vai fazer amolecer essas cascas. Ele está cobrindo essa ferida não sarada, mas a casca deixa a ferida menos sensível, né? Então você parece até que está saudável, mas o Senhor te colocou num caminho e ele tem um alvo para você chegar. Tem um projeto com a tua existência. E você não pode, com essas feridas não tratadas, você não vai conseguir. Espírito Santo, a tua igreja se coloca diante da tua presença e nos achegamos com ousadia diante do seu trono, porque nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, ele foi vertido na cruz do Calvário, e nós sabemos que este sangue, ele nos cobre, e ele nos confere uma passagem, um acesso, e nós sabemos que o teu coração espera que usemos este acesso. Então, com toda a ousadia, nós entramos diante de ti, e nós dizemos que nós queremos cumprir a tua vontade. Nós queremos, Senhor, completar a carreira.
Nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos destinou para fazer. E nós damos abertura para que o Teu Espírito Santo nos alcance de maneira ampla e profunda. Acampa os Teus anjos guerreiros aqui neste lugar, Senhor. Toda obra contrária, toda presença contrária, a Tua presença bata em retirada. E que haja liberdade para o Teu Espírito agir em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Você pode se assentar. Então, mais uma vez, falando sobre este texto, falando sobre a armadura espiritual. E a gente precisa entender que o nosso começo não foi no físico. Nós temos um corpo físico, mas nós não começamos pelo físico. A gente tem que entender isso. Quando há a fecundação, quando que há a fecundação? É quando o óvulo se encontra com o espermatozoide. Quando acontece este encontro, Deus envia lá do céu um espírito. E então começa a ser desenvolvido o ser humano. Mas o espírito é anterior ao corpo. A gente precisa compreender isso. Nós somos seres espirituais, nós viemos de Deus. Deus quis que estivéssemos aqui. Ele encontrou uma forma, e a forma legal de um ser humano passar a existir na Terra é sendo gerado no útero e nascendo de uma mulher. Não tem outro jeito de uma pessoa viva, de uma pessoa estar na Terra. A única forma é essa. Até o Filho dele, Jesus Cristo, quando chegou o tempo de vir para a Terra, passou pelo útero de uma mulher. Mas nós somos seres espirituais, e o apóstolo Paulo, falando do fim da nossa jornada aqui nessa terra, ele diz que o pó volta para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, nós somos seres espirituais. Nós temos um espírito que se desenvolve junto conosco. Ou seja, nós somos seres espirituais que nos desenvolvemos num plano físico. E possuímos uma alma, que é a nossa particularidade, né? A nossa alma é o seu particular. É aquilo que só você é, né? Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim: então, como você tem um espírito, e este espírito é que se comunica com Deus através do Espírito Santo, é esse espírito que foi vivificado quando você se converteu. Porque antes da conversão nós tínhamos um espírito, mas esse espírito estava morto. O espírito humano morreu quando Adão e Eva pecaram lá no jardim. Então eles passaram a arrastar um espírito morto. Eles tinham um espírito que não funcionava. Então a única coisa que funcionava era a sua alma e as percepções dos sentidos corpóreos. Mas nos convertemos, nascemos de novo, o nosso espírito reviveu. E nós tanto recebemos armas que são poderosas no mundo espiritual. Essas armas que nós recebemos, o Paulo diz, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, e elas são poderosas para derrubar principados e potestades, todo o projeto das trevas e do inferno. E aí Paulo está falando de pessoas que nasceram de novo, pessoas que ganharam uma nova forma de existir, pessoas que não querem existir a partir dos seus talentos, do seu intelecto, dos seus sentimentos, das suas emoções. É sobre isso. Pessoas que receberam uma instrução, uma revelação, a revelação da Santa Palavra.
pessoas que tiveram acesso à verdade. Jesus Cristo é a nossa verdade. E pessoas que fazem uma escolha, que não é fácil, obviamente, mas uma escolha de nortear a sua existência pautada nessas revelações. Então, aquilo que eu recebo no Espírito, ele vai alinhar o que está na alma. Como? Fazendo morrer o que não presta, ressignificando, né? A nossa alma, a marca da alma humana é o desejo. Freud baseou toda a teoria psicanalítica dele na pulsão, na força do desejo humano, que ele chamou de libido. E Jesus Cristo fala que quando alguém encontra Jesus, esses desejos, eles não vão morrer, mas eles precisam ser direcionados, redirecionados. Ele diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, seres espirituais, e Satanás, ele te ataca para que você perca aquilo que te foi entregue no teu espírito. E aí, falando sobre a armadura, semana passada nós falamos muito do cinto da verdade, da couraça da justiça. Hoje nós queremos começar falando do escudo da fé. Então, o que é um escudo? O escudo é uma arma de defesa. O escudo do soldado romano, ele era enorme, ele fazia... Você tem aquela imagem aí, Bia? Ali na mão daquela figura, olha. Então, o soldado, ele coloca aquele escudo na frente e ele protege quase todo o tronco, ele protege a cabeça quando ele levanta a parte da face. Então, o que Deus está dizendo, olha, Satanás, ele tem muitos dardos, ele tem muitas formas de atingir o teu espírito, de enganar a tua alma, de enganar o teu coração. Só que eu tenho dado para vocês uma arma que dá a vocês uma capacidade de ampla defesa. Antes de seguir falando, deixa eu te dar um exemplo concreto. Porque Deus me deu, né, um dom. A primeira coisa que Deus me deu, quando eu fiquei adolescente, foi um dom espiritual e um dom de entender a palavra de Deus. Esse foi o primeiro dom que Deus me deu. O dom de ler as Escrituras e saber exatamente do que as Escrituras estão falando. Eu lia as Escrituras, mas as Escrituras, elas liam a mim e elas liam a minha realidade. Então, para mim, aquilo não era uma coisa surreal. Eu não tinha dificuldade com a palavra, essa integração entre a Bíblia e a vida real. Não. A Bíblia, para mim, ela explicava a vida real. Então é assim que acontece. Agora eu entendi. Mas isso é um dom que o Espírito Santo me deu. E antes de ouvir falar de quebra de maldição, de batalha espiritual, por entender as Escrituras, eu já fazia quebra de maldição. Quando eu cheguei no seminário de quebra de maldição, há 23 anos atrás, a pastora Débora foi comigo, e eu achei interessante, Deus me mandou ir fazer aquele seminário. Eu não vou repetir para vocês como foi que aconteceu. Não tinha vaga e o Senhor tinha me dito para ir fazer o seminário. Então eu me aproximei do professor e disse: Deus me mandou fazer esse seminário. Ele disse assim: mandou? Eu falei: mandou. Mas olha, eu tenho 80 cadeiras e eu tenho 80 pessoas matriculadas e eu tenho 20 pessoas numa fila de espera. Eu falei: bom, mas Deus mandou. E se você não quiser deixar, entenda-se com ele. Ele disse: bom, se Deus mandou, você não tem onde sentar. E eu não posso deixar você sentar no chão. Eu falei: mas eu sentaria. Ele: não, eu não posso. Bom, mas se Deus mandou e ele sabe que você não deixa, então 2 pessoas vão faltar. E sentei lá com a Débora, na cara dura. E ele começou as aulas e faltaram 2 pessoas.
E quando terminou aquela aula, eu me aproximei dele e disse assim, bom, faltaram 2, vão desistir 2, e se você quiser colocar as 20 que estão na minha frente, o problema é seu. Deus me mandou fazer. E vim embora. E ele ligou para a Débora e falou, as vagas são de vocês. Vem fazer o curso. Mas quando eu cheguei lá para fazer esse curso, eu falei, ué, mas é isso? Porque eu já fazia. E ninguém tinha me ensinado. E aí eu entendi que Deus havia me dado um dom de ler a Escritura e enxergar a vida pela lente da Escritura. E uma vez eu estava fazendo uma quebra de maldição e a pessoa tinha muitas ligações com o ocultismo e às vezes, dependendo do nível da ligação, os demônios encontram espaço para enforcar a pessoa na hora da quebra, machucar a pessoa, jogar o corpo da pessoa no chão, atirar objetos para os ares, é muito complicado. E uma vez eu estava fazendo uma quebra e eram 3 pessoas e as 3 manifestaram ao mesmo tempo e foi uma coisa muito difícil. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu me lembrei desse texto e eu peguei a fé e eu peguei o escudo, como se tivesse pego aquele escudo e disse assim, olha aqui, Satanás! E eu gostei do que aconteceu, porque quando eu falei assim, olha aqui, Satanás, os demônios eles se encolhiam todos, e eles se abaixavam, e eles iam para o chão, e eles iam encolhendo e fugindo. Aí eu olhei a Débora, estava me auxiliando, Débora, tá vendo como é verdade? Olha aqui! E aí eu passei a usar o escudo da fé de maneira concreta. Então, as coisas espirituais, elas não são imaginativas. Eu acho que o primeiro parâmetro para falar desse texto é que as coisas espirituais, elas não são imaginativas. Elas são reais. Acontece que as pessoas fazem uma bagunça muito grande porque elas querem resolver coisas que são da alma, coisas que são físicas, com armas espirituais. E aí não funciona, porque o ambiente é outro, a forma é outra, e os seres contra os quais você luta são outros. Então, o escudo da fé, ele é uma arma de ampla defesa. Agora, como que você usa esse escudo? Tendo a fé, obviamente. E a fé, ela não é um pensamento positivo. Tem gente que fala assim, ó, eu prefiro pensar que tudo vai dar certo. O negativismo e o positivismo são faces da mesma superfície. É o avesso. Digamos que o negativismo talvez seja o avesso da roupa, mas é a mesma peça. E a fé, ela não é um sentimento de força, né? Tem gente que pensa assim, pastora, eu estou com fé, ó, vai dar certo. Não. A fé, ela também não é um sentimento de força. Não, eu estou me sentindo forte, né? Parece que alguém vira um incrível Hulk. Não. A fé é o contrário. Você está lá com medo, com solidão, se sentindo sozinho, ninguém pode me ajudar. Eu não vejo uma saída, eu não tenho como enfrentar, eu não tenho como passar por isso aqui, e não é uma mentira. Só que a fé diz assim, eu vou passar. É o contrário. A fé, ela é uma virtude que respalda aquela convicção que pela palavra você recebe. Entende? A fé não é um sentimento humano. A fé, ela é uma virtude de Deus colocada no ser humano, que te faz enfrentar o que você jamais enfrentaria, desistir do que jamais desistiria, conquistar o que jamais conquistaria, ceder o que jamais cederia, entender o que jamais entenderia. Isso é fé.
Por que muitas pessoas não conseguem usar a fé? Porque elas não conseguem se desprender de nada. Entendeu? Elas não se desprendem de nada. Na verdade, lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, vê para mim a partir do verso 29. Deixa eu ver se nós temos a história do Esaú. O Esaú é o primogênito do patriarca Isaac. E ele é irmão gêmeo do Jacó e nasceu antes do Jacó, né? O Jacó recebe o nome de Jacó porque nasceu segurando o pé dele. E Jacó em hebraico quer dizer usurpador. Então a mãe, as parteiras entenderam que ele estava querendo passar na frente do irmão, né? Então o Esaú, ele era o primogênito. E o primogênito, ele tinha direito à bênção de Deus. O que é ter direito à bênção de Deus? É alguém que vai liderar o povo. É alguém que vai liderar a família. É alguém que vai ser o representante legal de Deus, dos mandamentos de Deus, do amor de Deus, da providência de Deus, dos recursos de Deus para uma família. É alguém que assume a responsabilidade para si. E uma das vantagens que o primogênito tinha é que ele recebia o dobro da herança. E o Esaú, ele era o primogênito. Só que um dia ele era caçador. Ele chega depois de dias na mata, sentindo muita fome. E ele chega para o Jacó. E o Jacó, ele era um pastor de ovelhas. Ele ficava sempre em casa. E ele disse para o Jacó: me dá alguma coisa para comer, porque eu estou a ponto de morrer de fome. E o Jacó disse assim: não tem dar aqui. Que nem vence. Vendo dele. E o que é que você quer? Eu quero a sua primogenitura. E como ele estava com muita fome, eu disse: negócio fechado. E assim o Esaú vende o seu direito à primogenitura para o seu irmão Jacó. Mas isso causou em Deus uma indignação muito forte, que é verso 29, querida. Isso. Deixa eu ler o texto. Ó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo. Pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de irmão mais velho. Então vamos lá. O nome do Esaú era Esaú. Ele foi chamado depois por Deus de Edom. Edom significa vermelho. Quando Esaú, ele troca a unção da primogenitura por um prato de lentilha, ele causa muita ira em Deus. E Deus o chamou de vermelho. Vermelho quer dizer sanguíneo, ganancioso, apaixonado, sabe? Aquela pessoa eufórica demais. Tudo para ele era muito. Ele considerava tudo, já viu essas pessoas emocionalmente muito fortes, muita raiva, muita euforia, muito sonho, muita manifestação. Elas transformam eventos em acontecimentos. Deus não gosta disso, porque Deus não gosta de nada fora do lugar. Eu tenho batido nessa tecla. Quando eu era criança, nascia um bebê na família e era mais uma pessoa que nascia na família. Hoje, quando alguém espera um bebê, nasce um Deus. Aquela criança, ela tem que arrebatar todos os sentidos de toda a família, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Os pais se tornam escravos dos filhos. Tudo é cedido pela criança.
Ele disse exatamente o contrário. Ele disse assim, repete comigo assim, ser fiel. Ser fiel. Até a morte. Até a morte. E dar-te-ei. Dar-te-ei. A coroa da vida. A coroa da vida. Você consegue entender por que que Deus odiou Esaú? Consegue entender? Você sabe o que é que nós fazemos que causa ira em Deus? Quando nós tratamos como se não fosse nada, ou como se tivesse valor menor do que as nossas coisas, aquilo que o céu trabalha para que nós venhamos ter. Ah? A tua fé não é uma conquista sua. A sua fé é uma conquista de Jesus Cristo na cruz do Calvário por você. Se ele não tivesse morrido no seu lugar na cruz do Calvário, você nunca teria a fé que você tem. Nunca teria a fé que você tem. O que é que faz você negociar a fé que você tem? Nós falamos muito sobre o cinto da verdade na sexta passada. O quanto de verdade você fala para você mesmo? Para você. O quanto você mente para si mesmo? Pessoas vêm para a igreja quando elas têm uma necessidade, quando elas estão com medo, quando elas estão ameaçadas, quando elas não veem na saída. A maioria vem assim. Pastora, há quem venha por amor? Sim, a minoria, o mínimo do mínimo. A maioria vem pelo amor, pela necessidade, patente e urgente. Tá. E aí a pessoa chega na igreja e Deus vai abrindo-lhe a mente, vai dando-lhe fé. E ele vai se movendo na vida dela, seja pela fé dada a ela mesma, ou pela fé dos outros. Você sabia que tem gente que fica dentro da igreja, se valendo da fé alheia? Mas isso não é ilegítimo. Tiago fala assim, está alguém doente, é um presbítero. Havendo enfermidade, ele vai ungir com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Mas não importa, é a fé que vai erguendo aquela pessoa. Aí quando ela acha que não vai ser atendida no seu desejo principal, quantas pessoas você conhece que enquanto está namorando está na igreja, acabou o namoro, ele sai da igreja? Não casei, ou separei. Separa do marido, separou de Deus também? Não, sabe por que eu descri, que eu fui lá para o outro lado? Porque eu fui largado, eu fui deixado? Sim, mas... Entende? E aí? O quanto você tem coragem de falar para você a respeito do valor que você dá para a fé que você tem? Porque a fé que você tem, ela não é sua, ela é de Deus. E ela foi emprestada para você lutar as guerras de Deus. Se você for uma pessoa minimamente séria e minimamente correta, minimamente, não estou dizendo sempre, quando você pega uma coisa emprestada de alguém, você cuida muito mais do que você cuida das suas, sim ou não? Se eu estou com o meu carro eu entro, eu saio, eu vou. Mas se eu estou com o carro de alguém, aí eu não vou passar naquele buraco, aquela estrada cracolada. Não é meu. Eu preciso entregar pelo menos igual. Não é assim? Se o livro é meu, eu marco. Eu grifo. Você não deve fazer isso com o livro, não, mas a gente grifa. A gente marca. Não é isso? Mas se o livro é emprestado, você não vai fazer orelha? Pelo amor de Deus, você não vai dobrar a página? Pelo amor de Deus, isso a gente está falando o mínimo. E como é
Quem tem que cuidar da sua fé é você. Você pode arrumar a justificativa que você quiser. O Esaú arrumou a justificativa. Ele disse, eu estou ou eu negociava a minha primogenitura, eu ia morrer de fome, que equivale para um outro uma opção de primogenitura. Vale. Só que vale. Como é que não vale? Então, o escudo da fé é uma capacidade dada por Deus para você não negociar. Você não pode negociar a fé que o céu tem te dado. Você não pode negociar. Qual é a fé que Deus te deu? Seja fiel a ela, porque ela vai representar a sua consciência. Pastora, eu queria que a minha consciência ela fosse lavada. Acolhe a fé. Só a fé tem o poder de fazer com que o sangue de Jesus Cristo lave a sua consciência, purifique a sua consciência. Porque uma consciência que não é purificada enxerga o errado como certo. A fé é te dada para você enxergar as coisas como Deus vê. Então, se você não tiver um desejo sincero de enxergar as coisas como Deus vê, você vai estar não usando o escudo da fé. E aí, você vai perder coisas que Deus já lhe entregou. Interessante que os apóstolos dizem que Satanás, a palavra diz assim, ore e vigie o tempo todo, porque Satanás, o adversário de vocês, está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, ele está olhando a maneira pela qual você vai tratar as coisas que Deus lhe deu. Quais são os dardos inflamados que o diabo tem lançado dentro do seu coração para fazer você achar que não vale a pena crer em Jesus Cristo? Quais são? E que o escudo não está protegendo, te dando uma convicção que você pode fazer coisas que você não pode. Pastora, fala de outra forma para me entender? Tá, vou tentar. Quando você se converte, as vitórias que Deus tem para você na sua trajetória, elas vão ser muito difíceis. Porque se você quiser trabalhar com o céu nada vem de maneira fácil. Jesus Cristo, falando sobre o céu e o agir do céu, ele deu um exemplo de caminho estreito. Ele disse assim, estreita é a porta, estreito é o caminho que te conduz à salvação. Poucos são os que se enveredam por ela. Então, o que Satanás tem para te oferecer? Quais são os dardos de Satanás dentro do seu coração, da sua alma, para fazer você perder aquilo que Deus tem lhe dado? Facilidade. Facilidade. As coisas vêm fácil, pastor. Tem duas formas, a forma fácil e a forma difícil. Não queira a forma fácil. Não queira a forma fácil. Deus não está nela. Não está. Então, toda a sua logística interna, toda a sua habilidade manipulativa, todo o seu engenho
de enganação. Há uma tentação de fazer isso na vida, sim ou não? Todo o seu engenho de explicação, não, mas é porque, mas eu explico, não é bem assim, mas eu não estou errado, mas eu estou certo, mas ninguém faz isso, mas... Caiu nessa, o dardo atingiu seu coração, te contaminou. E ele contaminou exatamente a tua fé. Te resta quase nada. Os apelos sensoriais. O Esaú é o cansaço. Qual tem que ser a relação do crente de fé com o cansaço? Qual deve ser? Qual precisa ser? Tem gente que cansa à toa, né? Tem gente que toda hora cansa, aí descansa e daqui a pouco está cansado de novo. Mas tem gente que não é de cansar. Tem gente que parece que tem uma mola mais longa, né? Vai esticando assim, não cansa, ele diz, não, eu vou. Mas assim, até mesmo as pessoas de Deus se cansam. E você tem que ter muito cuidado com o cansaço, porque Abraão, ele se cansou. Você conhece a história do Abraão? Abraão, Deus faz uma promessa quando ele tem 75 anos, e essa promessa, ela só se completa 25 anos depois, num deserto. E a mulher que já era estéril e velha, vai ficando também mais velha, mais estéril, até que chega um ponto que ele fica velho também de vez e acabou. Aí você agora, como é que eu tenho filho? Daqui a pouco, antes ela era só estéril, velha, mas vamos lá. Agora não, velha na menopausa. Mas daqui a pouco eu também, então, imagina. E Abraão faz uma coisa, ele faz outra. Mas quando ele guerreia com 4 reis contra 5 para libertar Ló de Sodoma, depois que ele liberta o Ló, né, que Ló é levado cativo, e ele recupera o Ló, ele resgata o Ló, bate o cansaço no Abraão, mas ele se cansa mesmo. E eu tenho muito medo de gente correta, gente ética, gente de fé, quando ela se cansa. Eu tenho medo quando um crente fiel se cansa. Por quê? Porque quando um crente fiel se cansa, ele acredita que ele já fez tudo que ele podia fazer, que ele é correto, que ele não é de ficar na aba de ninguém. Ele faz a hora, ele não fica esperando acontecer. E o Abraão, ele se cansou. Só que no seu cansaço ele tem uma atitude de fé. Ele não negocia a fé. Ele vai para diante de Deus e fala assim: Deus, basta! Deus, já deu! Deus, eu estou cansado! O Senhor não quer me dar um filho? O Senhor desistiu? Então não me dá! Não me fala que eu sou abençoado, porque eu não sou! Claro que ele estava abençoado. Ele só estava cansado. Ele tinha saído, perseverado, percorrido, construído uma história de fé muito bonita, construído uma fazenda, estabilizado um clã enorme. Mas o cansaço faz você não ver aquilo que a tua fé te fez caminhar para fazer. E ele fala: não, eu não sou abençoado, não, porque o meu herdeiro, ele é o Eliezer. É um servo criado na minha casa, mas servo não é filho, não nasceu das minhas entranhas, como o Senhor disse que ia acontecer. E aí Deus fala assim: não, Abraão, não fala isso. Abraão, você está cansado, não, bate na boca, não fala isso. E aí Deus revalida a promessa, e ele renova as suas forças, e ele segue com a sua fé. O cansaço não fez Abraão retroceder na sua fé. O que é que tem feito você negociar a sua fé? O Esaú foi o cansaço, exaustão.
cansaço, exaustão, fadiga, fome, folga. Folga. Arrogância, loucura. Sabe qual é a maior arrogância, a maior loucura? É quando eu deixo de reconhecer aquilo que o céu trabalhou. Eu recebi e não me custou nada, mas custou a divisão da Trindade. Você já amou alguém? De verdade? Você sabe o que é você ficar longe de uma pessoa que você realmente ama? Você já amou alguém? Ou esse amorzinho meia boca aí que o mundo tem? Um amor interesseiro? Já amou alguém de verdade? A Trindade são 3 pessoas em um só Deus, unidos em perfeita harmonia, em perfeita vontade. Não tem divergência entre eles, e eles nunca se separaram, desde a eternidade. Sabe o que separou a Trindade? Eu e você, com o nosso pecado. Fez o Filho ir para a cruz e receber sobre ele os pecados de toda a humanidade. Lá na cruz ele virou uma pústula de pecado. E Deus não habita no pecado. Sabe quando o apóstolo Paulo diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus? Esse negócio da pessoa dizer que é crente e ela mantém uma vida de pecado e ela não se incomoda com aquela vida de pecado e ela não vê o horror do pecado, o mau cheiro do pecado. E aí Jesus brada na cruz a maior dor que alguém pode sentir. E não é a dor dos cravos perfurando os pés e a face e o crânio e as mãos, não. Ele disse, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Na língua original, Eloi, Eloi, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Como é que você trata as coisas que o céu tem dado para você? Porque a Esaú Deus chamou de Edom. Talvez ele está chamando muita gente aqui de Edom. Vem cá, Edom. Vem cá, vermelho. Vem cá, emotivo. Vermelho é emotivo. Sangue é flor da pele, ó. Emoção. Tudo é muito voraz. Faz você negociar aquilo que o céu te deu. Você entrega de mão beijada, você entrega um pelo outro, ainda achando que o que foi te dado não valeu nada, sendo que você morreria. Tem muita gente negociando a festa, por quê? Porque não quer fazer morrer o ego. Principalmente, eu conheço crente, porque tem níveis de percepção espiritual. Você sabe, um dia você foi usado por Satanás? A fé já te mostrou isso? Você conseguiu ver? Porque você sabe. Tem sentimentos que atraem as trevas. Tem sentimentos que são colocados pelas trevas para movimentar você. Habilidades satânicas é uma condição da alma, moldada pelo demônio. Você sabe o que é uma alma contaminada pelo demônio? Aonde a pessoa coloca a mão, ela estabelece o diabo. Se você come uma comida de uma pessoa contaminada, come para você ver. Pastor, é todo mundo? Não. Mas tem níveis de contaminação. E o problema é que quando a pessoa está com uma contaminação ativa, ela não consegue ver. Só depois que ela se desintoxica. Ela não consegue perceber. Porque afeta a lógica dela. Quais são os sentimentos que faz o diabo tomar o controle da mente de uma pessoa, da consciência de uma pessoa?
esse dever de casa é de cada cristão. O apóstolo Paulo assim, examinar o homem a quem? Ao outro? Não é para você examinar o irmão, é para você examinar você. O Davi disse assim: sonda-me, Senhor, vê se tem em mim algum caminho mau. Você já fez essa oração? Senhor, será que eu estou contaminado pelo mal? Me mostra. O que faz o diabo entrar e possuir alguém? Pessoas que têm desejo de controle. Pastor, o que é desejo de controle? Tudo tem que ser do jeito dela. Ela não consegue enxergar nada. Se não foi do jeito dela, ela sente um impacto da emoção forte demais. O mundo caiu, ela foi ofendida. Aquilo não pode ter acontecido. Uma indignação toma conta da alma dela. E ela se sente vítima da situação. Calma. Você não está aqui para controlar nada. Você está aqui para fazer aquilo que o céu te manda fazer. Você não está aqui para obrigar ninguém a fazer do seu jeito, a corresponder às suas expectativas. Você está aqui para fazer só o que o céu te manda fazer. Mandou você fazer, você faz. Ah, mas não recebeu, pastora. A gente lamenta, mas você não pode ter nenhuma obstinação, nenhuma obsessão, nenhuma tristeza extra. Porque senão tudo que você for fazer, o diabo vai na tua frente. Por quê? Porque não está escudado. A tua fé não está escudando os teus atos, o teu universo interno. Pega o teu universo interno, põe ele em xeque com a palavra. Não, aqui dentro do meu universo interno eu enxergo assim, por esse caminho, por aquele caminho outro e tudo mais. Mas e a palavra? E aí a palavra ela te traz tantas outras coisas, mas que você não consegue se lembrar. Por exemplo, o amor a Deus, a supremacia da palavra e dos dons que Ele te dá, o amor ao outro que não pode ser ausente ou negligenciado na tua conta. Tem uma frase de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né? Os católicos chamam de Santo Agostinho, os protestantes falam Agostinho de Hipona. É um dos pais da igreja que viveu por volta do século IV, e ele diz assim: vai e primeiro ama ao próximo, depois você pode fazer o que você quiser, que você não quer. Vai e primeiro ama. Agora, põe essa frase ao contrário. Se você não estiver amando, você está em pecado. Faltou amor no seu coração. Sabe por que no teu ministério você engastalha? Sabe por que você dá um passinho para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás, sem chegar a canto nenhum? Porque você não ama. E não adianta dizer que você não ama o próximo, mas ama a Deus, porque é mentira. Deus não compra essa. E ele mandou João dar um recado muito claro: a prova do amor que você tem a Deus é o amor que você tem o próximo. Por que a gente não consegue enxergar essas linhas lá na Escritura? Por que você não busca este amor? A sua fé tem que ser escudada. A palavra diz assim, Paulo que falou isso: o que faz por fé não peca. Tudo aquilo que você vier a fazer e não for pela fé que Deus te deu, é pecado. Não importa se pela tua consciência e aos teus olhos são coisas boas ou coisas ruins. Eu pretendia falar do capacete da salvação, da espada do Espírito, mas não dá tempo. Então eu vou falar da nossa campanha de terça-feira. E a gente vai orar. Nós vamos começar uma campanha terça-feira que vem. Anunciamos terça-feira passada. E é uma campanha que nós nunca fizemos aqui na igreja.
igreja. Dessa forma, não. Por quê? Porque o que apaga apagar pecado significa te limpar para você chegar diante de Deus. Todos os pecados que são arrependidos e confessados são acobertados pelo sangue de Jesus Cristo. Você pede essa cobertura. Então Deus te enxerga como se você não tivesse praticado eles. Porque a palavra diz que pecados confessados, tragos para a luz, que são cobertos pelo sangue, eles são lançados no mar do esquecimento, e Deus diz assim, deles eu não me lembro nunca mais. E nós não podemos ir além de Deus. Se Ele não lembra, tu também não poderás lembrar. Acabou. Ainda que você se recorde, não sofra uma amnésia, mas você não vai trazer aquilo para a tua existência, aquilo não vai contar. É sobre isso que a palavra fala. E o pecado, ele abre a porta para a morte. E pecado por derramamento de sangue traz uma contaminação da terra e coloca um grito diante do trono de Deus, né? Você sabe que quando Caim mata Abel, Deus pergunta a Caim pelo irmão, cadê o seu irmão? Abel, e ele diz assim, acaso sou eu tutor do meu irmão? Dá uma resposta mal criada para Deus, e Deus fala assim, maldito serás, por causa do sangue que foi derramado, maldito serás, e coloca um sinal de maldição, né? E a única coisa que apaga a maldição é o sangue, maldição de morte. E a maldição de morte, ela não está apenas em pessoas que eventualmente você pode ter matado, mas o aborto é uma morte. Só que o grito, ele vem de dentro do corpo. E toda uma família é contaminada por causa do pecado de morte de um da família. O Davi pecou, ele que matou. Ele mandou colocar o Urias numa posição que certamente ele morreria. E Deus disse assim, nunca mais a morte vai sair da sua casa. E os filhos de Davi, eles se mataram. E Davi foi um dos patriarcas que morreu mais cedo. Ele morreu com 70 e poucos anos. E morreu sentindo frio. Nada aquecia Davi por nada. Se você vai ler sobre a morte do Isaac, a morte do Abraão, morreu fato de dias. Bom, fato de dias. E quando você vai ver o final da trajetória do Davi, o gelo da morte, a presença da morte. Quem tem dom espiritual, e quando alguém está cercado pela morte, a gente sente um gelo que não é natural. Não é? Então, nós vamos fazer uma campanha para fechar as portas da morte. Nós vamos te dar o sangue do Cordeiro para você beber. E nós vamos te dar o sangue do Cordeiro para você passar na porta, nos umbrais da porta. Jesus diz assim, este cálice, se reportando ao fruto da videira, é a nova aliança do meu sangue. Fazem isto em memória de mim. Todas as vezes que comeis este pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E vai ser uma campanha, são dias que vão definir destinos. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele vai fechar essas portas de morte. E quando a gente fala de morte, a gente está falando de todo tipo de morte, né? Jesus Cristo diz que quem odeia o irmão, assassino é. E tem várias religiões que as suas entidades são invocadas através de derramamento de sangue. Sangue de animal e sangue até mesmo humano. E por aí vai. Então, nós vamos buscar a purificação de todo quanto é tipo de pacto de sangue. Agora, não adianta nada você vir na terça-feira fazer essa campanha se você não se debruçar em orações, súplicas e perseverança. Que é perseverança? Não parar de orar. Para que o Espírito Santo e a palavra venham te convencer. Porque a impressão que dá é que Deus está com uma espada assim, aceita! A gente faz isso. Tanto é que Paulo falou assim, não é por força. Por que ele falou isso, você acha? Nem por violência. Você acha que ele está falando de quem? Você acha que ele estava excluso disso? Não.
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas o Espírito não faz. Deus não faz. Então, se você não vier à busca, para Ele te mover, para Ele te levar, para Ele te trazer o arrependimento, para que cesse a morte no teu caminho, na tua vida. Talvez seus projetos morram, seus sonhos morram, seus planos. Já viu pessoas falando, pastora, eu estava quase conseguindo, e aí desmoronou, foi tudo. Eu estava conversando com uma pessoa que disse assim, pastora, de 10 em 10 anos a minha vida parece que volta a estaca zero. Essa pessoa já tem mais de 60. Mas eu digo para a senhora, de 10 em 10 anos acontece. E na igreja já há 30. Não nessa igreja, mas há 30. Por quê? Porque nós precisamos saber usar as armas espirituais. Então, terça-feira, pastor, eu não vou fazer essa campanha, não quero fazer, não posso, não creio, então faz. Então você ore pela igreja. Essa igreja precisa se envolver com as coisas de Deus. E essa igreja está tendo vigília. Essa igreja tem quebra de maldição. Você não faz, mas a gente faz. E às vezes está a gente sozinha ali, com problemas que não tem jeito. Você sabia que a maioria dos problemas que a gente pega não tem jeito? A gente vai na fé para o jeito aparecer. É porque a gente usa o escudo da fé para tudo. Porque não tem jeito. A fé faz você pegar o que não tem jeito e encontrar o jeito que Deus quer que seja. O jeito ele vem de Deus. E você não desiste. Então, ore pelas coisas da igreja. Pastor, eu não posso vir na vigília. Ore pela vigília. Jejue pela vigília. Tinha 20 e poucas pessoas só na vigília, mas foi uma bênção. Fui abençoado demais. O céu desceu. O que foi, Márcia? Foi muito forte. Sabe? Então, nessa igreja a gente trabalha com quebra de maldição, a gente trabalha com cura interior, a gente trabalha com libertação, nós temos cultos de família, nós temos os cultos de sexta-feira, nós temos os desafios, nós temos uma campanha anual, que é a nossa campanha da virada, que é uma visão que Deus deu para a igreja perseguir o ano todo. Nós temos o Yom Kippur. Você já orou pelo Yom Kippur uma vez só esse ano? Não, você nem lembrou. Você vai esperar chegar agosto para a gente começar a falar do jejum de Daniel. Lembrei, Yom Kippur. Entende? Essa igreja tem ministério infantil, essa igreja tem ministério de louvor, essa igreja tem ministério de evangelismo, essa igreja tem ministério de dança, essa igreja tem um monte de coisa. Nós vamos voltar com os PGS. Nós temos que abrir uma igreja Vitória. Passou da hora. Essa igreja tem que construir. Eu já fiz uma oração pela construção do templo. O obreiro Generi, ele vai ser lembrado. Porque quando nós compramos o terreno, ele separou lá não sei quantos blocos e falou assim, isso aqui é a minha oferta para a construção da igreja. Eu não me esqueci. Se eu não me esqueci, imagina Deus. Se eu não me esqueci, imagina Deus. Você está entendendo? Pastora, o que é o escudo da fé? Você não pode perder de vista tudo que Deus lhe envolve, tudo que Deus lhe comunica. Se você é dessa igreja, se essa igreja falou o seu coração, se você faz parte dessa igreja, se você se alimenta deste altar, então tudo que é feito aqui tem a ver com você e você não pode perder. Mas que Ele possa falar com mais profundidade, clareza, força e veemência dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Se coloque de pé. E num desafio de fé, levanta a sua mão direita para o alto. Fala com Deus agora. Fala com o céu. A pastora Priscila está aí, né? Fala com o céu agora. Manda lá para cima.
Como é que você quer a sua caminhada? Fala das coisas que o céu te deu. Pede ao Espírito Santo. Talvez um dia você entendeu que ia fazer coisas grandes para Deus. Então seu coração tem que ser mudado. Então você tem que receber uma palavra que mexa com você. Então você tem que receber uma instrução forte. Então alguém precisa te ajudar a se libertar de verdade. Então o pecado na sua vida tem que parar de ser pontual e ser o que, pastor? Acidental. Não pontual, acidental. Um dia você recebeu uma fé. Qual foi a fé? Um dia você já recebeu uma unção? Vai falando com ele agora. Porque ele te deu uma sandália, ele te deu um cinto, ele te deu uma couraça, uma camisa, né? Uma couraça, ele te deu um escudo. E eu queria que você dissesse para você a quem ele deu um dom, e você deixou um sentimento, algo que você não aceitou, que você não engoliu, que você não digeriu. E você não teve peito para romper, mas você ficou contaminado. E hoje ele te chama a arrancar isso de dentro de você. Nem tudo você vai gostar. Tem a ver com a couraça da justiça. Nem tudo que você quer, Deus vai fazer. Nem tudo. Não é do seu jeito. Não tem os reconhecimentos que você acha que tem. Mas, olha, o Espírito Santo, ele está dizendo assim, você precisa mudar. Você precisa mudar. Porque os dardos, quais são os dardos? Pastora, tem dardos que entraram durante a minha adolescência. Pastora, eu sou infiel. Eu sabia que tem gente que... eu já atendi várias pessoas. Pastora, eu só consigo ficar casada, traindo. Eu falo assim. Não, se eu não trair, eu não dou conta, eu adoro isso. Isso não dá. Como assim, Brasil? Para com isso. Não é isso que o céu tem para você. O céu não tem isso para você. O céu te deu uma fé. E esta fé, ela vai te levar a atingir e a alcançar. A fé te faz olhar para as promessas e saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A fé te faz olhar para as promessas. A fé te faz chorar hoje, porque você sabe que o que tem amanhã é muito maior. É a fé. Talvez você não tenha valorizado ela. Talvez você não tenha lidado na vida com a fé que Ele lhe deu. E eu gostaria que você falasse, você com o Espírito Santo agora. Vou pedir à obreira Neuceli para ela jogar um sal para cima, assim, sabe? Se cair na cabeça vai ser pouquinho. Por quê? Porque a tua oração precisa subir. A tua oração precisa subir. Para de mentir. Começa a lutar, você vai conseguir. Fala para você, eu minto. Vai lá. Eu minto. Não, isso aqui é mentira, sim. Para você, eu sou falso. Eu não dou a minha opinião com sinceridade. Vai lá.
Não. Aliás, eu tenho um universo paralelo. Porque o Espírito Santo está aqui. Eu queria que você dissesse assim: pastora, as minhas verdades, elas são julgamentos. É forte. Eu quero parar de julgar. Para de julgar as pessoas. Deixa a tua língua dentro da boca. Para de falar de qualquer maneira. Você fala e você esquece. Só que a palavra, ela gera uma realidade lá no mundo espiritual. E você esqueceu. E o que tem para descer é o que a tua palavra gerou. E aí vai dar uma confusão danada, que você vai achar que está na fé e você não está. E você não está na fé. Fala com ele agora. Há uma presença. Vou pedir para o Ministério de Louvor, com muita fé, começar a louvar. Senhor, pra dentro de mim. Mas o que ele quer encontrar? Se envolve com a tua fé agora. Mais um desejo Toda dispersão. de ser Se envolve com a tua fé agora. preciso tanto
do sal, faz um sinal com a mão. E os obreiros vão te entregar o sal. Pegou o sal, você levanta para cima. E começa a falar com Deus sobre os teus propósitos. Levanta para o alto. É fé. Nós acabamos de falar do escudo da fé. Escudo da fé. Presta atenção. Tem pessoas que delimitaram, que estão nessa campanha. Eu tenho um recado do céu para você. Joga na fé. Por quê? Porque forças espirituais, elas vão murchar. Elas vão desintegrar. Eu vou repetir. Tem pessoas aqui que estão fazendo essa campanha do sal. É uma palavra que vem do céu. Joga o sal. Porque as forças demoníacas que estiverem te impedindo, elas vão desintegrar. Mas vai ser em tempo real. É pessoas que vão ter resposta ainda essa semana. E aí você manda um WhatsApp. Porque é essa semana você vai ver uma mudança brusca daquilo que você tem buscado e determinado. Levanta mais alto esse salmo. Apresenta para o céu agora o teu propósito. Dá uma ordem lá no mundo espiritual de fé. Fala, olha, Senhor, eu estou usando a fé. Os meus caminhos, eles vão se abrir a toda força contrária à minha passagem, à minha conquista. Todo olho invejoso. Fala, Senhor, esse sal, ele vai bater no olho de Satanás. E o invejoso não vai mais me enxergar. Você crê nisso? Joga com fé. O pior é que tem gente aqui que está sendo vítima de inveja e não sabe. Aqui, as tuas coisas não vão para frente. É gente que você nem imagina. É gente que você acha que está acima de você, mas está com inveja de você. Fecha os teus olhos, pede para o Espírito Santo te revelar no coração. Você vai ter certeza. Eu não estou dizendo que Deus vai dizer quem é, mas você vai saber que tem um espírito que é movido que a inveja é um demônio, tá, meu gente? E a inveja é demônio de morte, tá? Mata tudo, solapa tudo, mingua tudo, seca tudo, cancela, adia. É uma desgraça. Fala, Senhor, quando eu jogar este sal, aqui pode desafiar. Se essa mulher está falando da parte do Senhor, eu vou jogar esse sal. Ele vai bater dentro do olho do cão. O invejoso vai te perder de vista. Amém. O que vai acontecer eu não sei, mas que ele não vai mais enxergar, não vai. Ele vai perder a tua história de vista. Ele vai te esquecer. E a tua história vai seguir. Depois você não vem reclamar comigo não, tá? Pastor, nunca mais fulano ligou. Que vai acontecer. Pastor, estava sempre ali no zap, me atualizando. Eu tô assim, eu tô assado. Mas se vem dela, ela vai te esquecer. Vai esquecer os teus caminhos. E do céu vai descer uma força nova. Desce do céu uma palavra nova para você. E você vai recomeçar sim. E é para você dizer para o inferno, você não vai levar o que Deus me deu, não. Não, tem uma caminhada aqui, ó. Tem uma caminhada de fé. Eu estou retornando para essa caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você que crê, diga amém. Amém. Gente, essa garrafa é daquela campanha que nós fizemos. Então, se essa garrafa for de alguém que esteja aqui, tem pouca água, uma garrafa PET, sem rótulo, sem nada, tampa vermelha. Se você conseguir, tiver certeza, aí você vai procurar a pastora Leite e falar com ela, eu sou o dono da garrafa. Só isso. Levanta sua mão para o alto. Agradece a Deus.
Agradece a Deus, agradece ao céu. Domingo que vem, todos que fizeram a campanha da água e quebraram. Só eu fiz e quebrei. Eu vou te ungir. Eu vou te liberar desse compromisso. Porque uma campanha é um compromisso com o céu. A gente não pode começar uma campanha e quebrar. Agradece ao céu. Mas agradece a verdade. Faz chegar ao céu agora a tua gratidão. Vai chegar ao céu a tua gratidão, porque o céu tem falado conosco, porque o céu tem atendido o nosso clamor, porque naquele momento de desespero, naquele momento que você se viu sem rumo, sem direção, de aflição profunda, naquele momento que você achou que não ia dar, o céu, ele se moveu e você passou. Tira o olho da dificuldade e fala, mas eu passei, pastora, eu atravessei, a tempestade ela pairou sobre a minha casa, mas aí veio um sopro e ela foi deslocada e ela foi para outro lugar, porque eu tenho uma palavra de fé, porque quem falou comigo foi o Altíssimo, porque quem falou comigo foi o Eterno. Eu não sei como que eu superei essa perda, eu não sei como que eu estou vivo aqui, mas eu estou. E a fidelidade dele, ela se manifestou em cada etapa da minha caminhada. Fala com o céu, agradece ao céu. Te agradeço, meu fé. Te agradeço, meu coração aberto. Com liberdade. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Mais uma vez, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Agradece ao céu pelo ministério de louvor. Agradece. Fala, Senhor, eu quero te agradecer pelos irmãos. Em todos os cultos eles estão aqui. Eles estão aqui te adorando. Eles estão se preparando, Senhor. Eles estão tocando, eles estão cantando. Pai, nós queremos te agradecer. Nós te agradecemos pela vida da pastora Priscila, que eu não sei como ela consegue estar à frente desse ministério nesse momento. Nós te agradecemos, meu Deus, porque nós temos o ministério de louvor, uma obreira ordenada, duas na verdade, a obreira Juliana. Você já agradeceu a vida da obreira Juliana, pela vida dela? A obreira Juliana, Deus tem usado ela tem falado aqui, o céu tem escutado ela.
rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você, levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Se você tem vontade de ser um levita, se prontifique. Nós precisamos de mais instrumentistas. Nós precisamos de mais pessoas que cantam. Nós precisamos